vocês. Vamos à nossa revisão de ciências. Vocês vão estudar em ciências o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos abrir o livro na nossa página 162 de ciências. Lá fala sobre a diversidade das plantas. Então, tem um texto da página 162 e 163 que vocês vão fazer essa leitura, tá? Então, fala sobre a diferença das plantas. Algumas são terrestres, algumas são aéreas e algumas são aquáticas. Então, nós temos várias plantas e todas diferentes uma das outras. Depois, nós vamos falar um pouquinho também sobre as partes das plantas. Começamos pela página 179, onde tem lá um texto que fala que as plantas são seres vivos, fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. E para entender melhor, vamos conhecer um pouco da comunidade indígena Iauanaua, onde vive Ceci. Então, vocês vão dar uma lida nesse texto da 179 e 180 para vocês poderem fixar os conhecimentos, tá bom? A primeira parte da planta que a gente vai ver é a raiz, na página 181. Ela fala que a raiz é responsável pela fixação da planta no solo, né? E também ela armazena os nutrientes. Vocês vão fazer a leitura para o aprendizado ser melhor, tá bom? Depois vamos falar um pouquinho sobre o caule. O caule é responsável sobre o transporte e distribuição de todas as substâncias para a planta. E ele também ajuda na sustentação. Depois vamos conversar um pouquinho sobre as folhas, né? As folhas, o que é que elas fazem? As folhas são a principal responsável pela fotossíntese, né? Então, elas fazem aqui na página 185, tem falando. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção de alimentos. Então, é muito importante o papel das folhas nas plantas. Depois, vamos para a página 187, onde fala um pouquinho sobre as flores. Tem um texto aí também que fala que as flores são encontradas as estruturas masculinas e femininas da planta. E nelas são formados os gametas, né? Que são responsáveis pela reprodução, né? Para que ocorra isso, é preciso que os gametas masculinos cheguem até a estrutura feminina, que ocorre por meio de um processo chamado polinização. Nesse texto tem explicando bem direitinho esse processo. Depois a gente vai ver o fruto e a semente, na página 190. Nós temos essa aula sobre fruto e semente, tudo bem explicado, gravado já aí no canal do Lemuel no YouTube. Vocês podem voltar lá nessa aula e revisar, tá bom? Então, aqui tem falando nesse texto da 190 sobre a importância do fruto e da semente para os seres humanos. Depois a gente vai para o capítulo 4, que fala sobre os animais. Na página 198, tem falando aí num texto sobre a diversidade dos animais, né? Temos aí o urso polar, pato mandarim, leoa e leão e baleia jubarte, que são alguns exemplos de animais diversos. Depois vamos à página 201, onde fala sobre os animais silvestres. Animais silvestres são aqueles que vivem livres em seu ambiente natural e que dele obtêm seu alimento. Então, animais silvestres são aqueles que a gente não pode criá-los dentro de casa, né? Depois, vamos na página 206, ver um pouquinho sobre o cuidado com os animais e animais de estimação. Animais de estimação são cachorros, gatos, ovelhas, são aqueles animais que podem ser criados dentro de casa, né, em fazendas.
tem um texto que fala assim: o ser humano pode criar alguns animais para lhe fazer companhia, como cachorros, gatos e peixes. Eles são chamados animais de estimação. E tem também os cuidados, né, que a gente tem que ter com nossos animaizinhos, como dar banho, atenção e carinho e outros cuidados necessários para que eles não fiquem doentes. Então, meus amores, paramos por aqui. Espero que vocês tenham me entendido, tá bom? Beijos.